Enquanto o Nicolas não entra, quero lembrar de desligarem o microfone, tá? Para não ter interferência. Obrigada. Olá a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Estamos transmitindo aqui de Alto Paraíso de Goiás. Está um domingo muito lindo, céu azul, sol. Para aqueles que estão em lugares mais frios, recebam o calor aqui de Alto Paraíso. E é muito bom estar com vocês. E, naturalmente, ninguém está aqui à toa, né? Então, num domingo, você dedicar tempo para uma atividade desse tipo significa que você pertence a um grupo especial aqui do planeta, das pessoas que são buscadoras espirituais. Todos nós somos buscadores espirituais, senão não estaria aqui conectado nesse momento. E é muito bom ser um buscador espiritual, porque nós temos esse anseio que vem do coração de encontrar um sentido para a nossa existência. E na primeira página do meu livro, O Buscador, eu coloquei assim: quem procura acha. É um dito popular, né? Os ditos populares muitas vezes têm sabedoria. Então, quem procura acha, e, portanto, quem não procura muitas vezes não acha, né? Embora possa achar também. Então, todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, estamos numa jornada que é a busca do self, a busca do eu superior. E todos nós vamos alcançar esse objetivo maior, que é quando nós vamos despertar e vamos deixar para trás a ilusão da terceira dimensão. Nosso tema hoje é frequência de brilho. Então, como a Marjorie falou, nós vamos fazer uma demonstração de estágio 1 de frequência de brilho, que é um trabalho de marca, onde vai ser transmitida essa energia para todo mundo que estiver participando. E desde agora, saiba que essa conversa que eu estou tendo com vocês não é uma simples conversa, porque na medida em que eu estou tratando desses temas, eu estou trazendo uma energia. Então, muito mais do que o entendimento cognitivo, o que é importante é abrir-se para a energia. E para isso acontecer, coloque-se num estado receptivo, sem julgamento, né? A mente do ego está sempre julgando, ela sempre quer entender, quer questionar, né? E isso, nesse momento, seria apenas uma perda de tempo. Então, abra-se para a energia. Para isso acontecer, como eu disse, coloque-se numa postura receptiva. Então, frequência de brilho tem tudo a ver com o coração, nada a ver com a mente do ego. Então, a única coisa que nos impede realmente de nos reconectarmos ao coração é uma atividade excessiva da cabeça, né? Pensamento demais, etc. Então, a mente do ego, nesse sistema que é a frequência de brilho, ela tem que ser honrada, tem que ser respeitada, ela tem um papel, né? Na terceira dimensão, a gente precisa do nosso ego bem formado, precisa da mente do ego para que a gente possa fazer os nossos planejamentos e cumprir os nossos horários, tudo isso, né? Mas o que está havendo é uma supervalorização da mente do ego que acaba se colocando assim como o nosso centro. A gente se identifica com isso e a gente não é isso. A gente tem muito mais a ver com o nosso coração. Então, uma técnica muito simples que a gente ensina em frequência de brilho é assim: você vai colocar as mãos aqui na parte superior do peito. E nesse momento em que você faz isso, sinta o calor e a pressão das mãos na parte superior do peito. Talvez você queira até fechar os olhos e sinta suas mãos aí, né? Porque quando você traz a sua consciência para essa região, e a parte superior do peito, ela é toda energeticamente o coração, você está trazendo a energia
que muitas vezes fica lá na cabeça pensando, você está trazendo a sua energia para o seu coração, onde você sente, onde você conhece a verdade. Não fique especulando, será que isso, será que aquilo? Dúvidas, questionamentos infinitos. Não. No coração, como uma criança pequena, nós nos abrimos àquilo que é, e não há dúvidas. Então, a gente vai respirar nesse coração. Como que é essa respiração? A respiração consciente, ensinada pelos pleiadianos, é uma respiração pela boca, em que a gente inspira pela boca e solta o ar pela boca, sem esforço, sem soprar. É uma respiração absolutamente natural. E talvez você pense, uai, eu sempre soube que era para respirar pelo nariz. Então, existem diferentes sistemas, não é? Respiratórios. Uma coisa é certa, qualquer tipo de trabalho, de desenvolvimento pessoal, mais cedo ou mais tarde vai estar falando em respiração. A respiração é uma grande chave, né? Então, em frequências de brilho, como nós valorizamos o sentir e a expressão do sentimento, nós usamos a respiração pela boca. Então, façam junto comigo. Primeiro você abre a boca e inspira. E aí, você solta o ar longamente, sem pressa nenhuma e sem forçar. É algo, como eu disse, totalmente natural, né? Então, essa respiração não é para ser feita o tempo todo. Senão você pode hiperventilar. E não é o objetivo aqui nosso. Você vai usar essa respiração de vez em quando eu falar, ou no seu dia a dia, uma vez por hora, seria bem adequado utilizar essa respiração. Ela te traz de volta para você mesmo, para o seu coração, e, sobretudo, ela te traz para o presente, né? Porque quando a gente está aqui pensando, a gente não está no presente. A gente está envolvido com o planejamento do futuro ou com o remoendo o passado. E a vida acontece no presente, esse instante mágico que é agora, né? Então, essa respiração, ela nos permite estarmos presentes no corpo. A gente vai falar mais sobre isso, né? E sentindo o que a gente tem para sentir, tá? Então, mais uma vez, inspira. E solta como num suspiro. E muitas vezes vem um som junto, você pode permitir, mas sem forçar nada, tá? Então, essa é a respiração consciente. E então vamos conversar um pouquinho sobre o que é a frequência de brilho, né? Porque aqui tem pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento do assunto, e tem pessoas que já fizeram vários cursos, treinamentos e seminários pleiadianos, enfim, já tem uma vivência profunda de frequências de brilho. E aí você pode se perguntar, mas por que eu ouvi de novo a mesma coisa? Por que eu ouvi de novo a história de Christine? Por que eu ouvi de novo a história de Miklos? Toda essa história que eu já ouvi, por que eu ouvi de novo? Bom, como eu disse, quando a gente fala desses temas, nós estamos transmitindo energia. E quanto mais a gente recebe essa energia do self, do eu superior, isso é cumulativo. Então, isso vai transformando a nós e a nossa vida, que é o desejo da nossa alma, uma profunda transformação, né? Porque isso sempre foi assim, mas hoje em dia, mais do que nunca, é imprescindível a gente se dedicar tempo
a essas iniciações profundas do self. É você cada vez mais se tornar quem você é, quem você sempre foi, quem você sempre será, a essência do seu ser, né? Então, essa tem que ser a prioridade da nossa vida. E eu sei que é a prioridade de muitos de vocês. E se não é ainda, que venha a ser. Porque não existe nada mais importante na vida do que essa reconexão, não é? Porque, de fato, nós nunca deixamos de ser quem nós somos. Apenas uma parte nossa se esqueceu. É como um estado de hipnose, como se a gente tivesse meio adormecido, envolvido totalmente nessa trama da terceira dimensão, que é pura ilusão, não é? E que traz o quê? Traz ansiedade, traz depressão, traz medo, vergonha, culpa, enfim, energias densas, né? E das quais convém se livrar. Então, esse trabalho, frequência de brilho, vem dos pleiadianos, seres de dimensões muito elevadas, seres de profundo amor incondicional. E o que eles mais falam para a gente é: solte, respire, e solte, solte. Mas soltar o quê? Soltar medo, soltar vergonha, soltar culpa, soltar as ilusões da terceira dimensão, porque são ilusões. Elas parecem ser reais, mas não são reais. É como se a realidade tivesse múltiplas camadas. Como se não, é assim, né? E essas camadas são as dimensões. E quanto mais elevada a dimensão na qual nós vivemos, melhor percepção do que é real, né? E mais nós vamos desprezando as ilusões da terceira dimensão. É como se a gente estivesse num pequeno quarto e a gente olhasse em redor e a gente vê pouquíssimas coisas e isso fosse a nossa realidade. E um dia a gente sai, sobe uma montanha e lá do topo da montanha a gente avista o vale imenso, né? É uma paisagem imensa e gloriosa. E aí essa passa a ser a nossa realidade. Então, essa é a nossa jornada, né? O nosso objetivo aqui é divulgar essa energia de frequência de brilho, porque é muito importante que os buscadores encontrem respostas. Quem procura, acha, né? Então, eu pessoalmente, desde muito cedo, tinha essa busca, esse anseio, né? Eu me lembro, bem jovem ainda, buscando, lendo, fazendo cursos, isso, aquilo, né? A minha mãe via e ficava até preocupada, né? Até que um dia eu vi num cartaz, na época eu morava em São Paulo, eu vi um cartaz que ia ter um congresso de ufologia, e era pertinho de casa. Eu me inscrevi na mesma hora e fiquei completamente entusiasmado com aquilo, né? E aí minha mãe falou: então, era isso que você estava procurando? Era isso que eu estava procurando, era assim. Então, são muitos caminhos, né? Psicoterapias, cursos, workshops. Hoje existe uma profusão de possibilidades para os buscadores. Quando eu era mais jovem, não era bem assim. O conhecimento era mais restrito, né? E geralmente eram grupos fechados, sociedades secretas, né? E aos pouquinhos foi vindo à tona, né? O conhecimento. Claro, por quê? Porque a gente estava completando aquela era de peixes, né? E entrando na era de aquários. Agora a gente já está na era de aquários. Significa que uma nova realidade se abre para nós. Uma realidade do amor incondicional, da unidade de todas as coisas, e não da separatividade, da divisão, tá? Então, essa é a nossa jornada, e vamos respirar e soltar. Ah...
Eu sou um psicólogo, né? E trabalhei décadas com psicologia clínica, psicoterapia, né? E o que eu observava, enquanto cliente de psicoterapia, porque todo psicólogo tem que passar pelo próprio processo, né? E também enquanto profissional, é de que, normalmente, as sessões de psicoterapia envolvem que a gente ouça o cliente numa atitude respeitosa, num clima de empatia, ah, e a pessoa vai desabafando ali, com muita confiança, falando coisas que ali talvez nunca falasse para ninguém, né? E isso em si já constitui um grande alívio. Muitas vezes o cliente sai da sessão sentindo-se mais leve, né? Porém, com o tempo eu fui percebendo que na semana seguinte o cliente voltava basicamente com as mesmas questões, com as mesmas angústias. E aí desabafava e se sentia melhor e assim por diante, né? Então eu pensei, puxa, eu queria uma coisa mais efetiva, mais rápida, né? Para mim e para os demais, né? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre energia. E dentro digamos, da história da psicologia, o grande nome, o grande pioneiro dos trabalhos energéticos em psicologia foi o William Reich. Então se fala em terapia reichiana, né? Então ele percebeu que todas as nossas questões psicológicas, elas estão completamente ancoradas no corpo, né? Então, além de fazer o trabalho verbal, de conversar com o cliente, ele passou a trabalhar diretamente no corpo do cliente. Tá? Então, ele percebeu que tinha bloqueios energéticos profundos e que, quando ele fazia uma massagem forte no corpo da pessoa, muitas vezes havia uma catarse em que a pessoa entrava em profunda emoção e descarregava ali alguma coisa que estava presa, e havia um insight de por que aquilo tinha sido colocado ali. A própria pessoa tinha colocado aquela couraça, claro, porque tinha havido algum trauma na infância, e como uma defesa, a pessoa colocou aquela couraça, que depois, com o tempo, se tornou uma tremenda carga, um peso inútil que a pessoa carrega, né? Todos nós temos isso. Ninguém encarna aqui na terceira dimensão sem passar por traumas, por situações bastante delicadas, difíceis. Por melhor que tenham sido nossos pais, nós vamos passar por situações de bullying, por situações diversas na infância e que geram trauma. Então, nós criamos defesas para a gente sobreviver. Com o tempo, essas defesas, como eu disse, se tornam um peso muito grande que a gente carrega. Então, a gente tem que se livrar disso. A gente faz psicoterapia para isso, né? E a psicoterapia que reúne energia e consciência a meu ver, mais rápida e mais efetiva, né? Então, eu tive um dos meus grandes mestres, chamava-se John Pierrakos. Ele foi um dos cofundadores de bioenergética, junto com Alexander Lowen. Então, ele foi um aluno direto do William Reich. Só que, ao contrário do Lowen, o Pierrakos tinha uma busca espiritual também. Então, num certo momento, ele foi assistir uma palestra de uma mulher, uma sensitiva chamada Eva, e essa mulher falava de uma sabedoria muito grande, e esse sistema que ela canalizava chama-se Pathwork. Até hoje tem muitos grupos que estudam o Pathwork, muito precioso. E o John foi profundamente influenciado por esses ensinamentos do guia, né? Através da Eva, que acabou se casando com ele e veio ser conhecida para a posteridade como Eva Pierrakos. Muito bem, então o John ele juntou a espiritualidade com o trabalho energético, naquilo que ele chamou de Core Energetics, energética da essência. Eu conheci, em 1990, pessoalmente, o John Pierrakos, no consultório dele lá em Nova York, né? E fiz sessões com ele extraordinárias, sessões que eu sou profundamente grato, né? Transformaram a minha vida, né? E depois eu retornei para lá várias vezes, sempre encontrando com o John. E depois ele acabou sendo convidado para vir ao Brasil e fez um seminário extraordinário na Unipar de Brasília.
talvez alguns de vocês estivessem presentes, né? E eu fui o tradutor do John. E havia umas 300 pessoas. O interesse foi tão grande que ele decidiu dar um curso de formação de Core Energetics no Brasil. E isso aconteceu. Eu fui o tradutor da primeira turma, ao mesmo tempo que era aluno também, né? E então nós aprendemos essas técnicas maravilhosas, onde nós aprendemos a nos conhecer de maneira muito mais profunda, né? Porque desde a antiguidade os sábios sempre disseram que o caminho da libertação do ser humano passa pelo autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos porque nós nos identificamos com o ego. Nós realmente pensamos que nós somos o ego. E nós não somos. Não é? Nós somos o eu superior, uma essência divina feita à imagem e semelhança de Deus. Nada menos do que isso. Né? Então, enquanto isso é apenas uma teoria, não adianta nada. Nós precisamos sentir isso, vivenciar isso cada vez mais. Né? E, como eu disse, é cumulativo. Quanto mais experiências você tem nesse sentido, mais isso vai se ancorando através de você. Como os pleiadianos dizem, vai se reinstalando através das suas células. Né? E isso se torna real para você. Não vai ser apenas uma teoria, vai ser algo que passa a ser a sua existência. Então, deixa de ser uma existência puramente de terceira dimensão para ser uma existência de quarta e quinta dimensão. Corrigindo um pouco aquilo que eu disse. Nós sempre estamos em dimensões mais elevadas, apenas a gente, uma parte nossa, esqueceu disso. Né? Então, essa reconexão faz apenas com que a gente se recorde de quem de fato a gente é. Isso é autoconhecimento. Né? E quanto mais a gente tiver, melhor. Autoconhecimento significa a gente se perceber a máscara que a gente usa na sociedade, né? Para aparentar algo que a gente não é, e a gente conhecer o nosso eu superior e o nosso eu inferior. O eu inferior é aquela parte que a gente procura esconder dos outros através da máscara, né? A parte não tão bacana, não tão legal, né? Nosso ódio, nossas raivas, nossos ressentimentos, nossas vinganças, ciúmes, tudo isso, né? Então, conhecermos o nosso eu inferior e assumirmos o nosso eu inferior contribui para que a gente ancore o eu superior. Por quê? Porque é real. Né? A máscara não tem nada de real, é uma representação. Mas o eu inferior é real. Então, no momento em que a gente diz, não, eu tenho isso, é verdade. E quanto mais a gente conhece a nossa verdade, mais a gente está ancorando quem de fato a gente é. Essa é a jornada. Tá? E no decorrer dos anos, então, sempre buscando, um dia eu ouvi falar em Christine Day. E ela é embaixadora pleiadiana. Então, veja bem, hoje em dia tem muitas pessoas canalizando os pleiadianos. E o nível disso varia. Né? Há pessoas que têm uma canalização muito boa, outras bastante influenciadas por outros fatores do ego. Né? Mas a Christine Day, ela tem uma canalização absolutamente pura. Então, ela é uma pleiadiana que veio com a missão de trazer para a humanidade os ensinamentos e as energias puros dos pleiadianos, sem distorções. E ela fez isso, por exemplo, com o trabalho xamânico. Então, muitos de vocês são interessados pelos trabalhos xamânicos. E os pleiadianos dizem que o trabalho xamânico original veio para os povos tradicionais diretamente das estrelas, diretamente dos pleiadianos. Tá? E, no decorrer do tempo, muitas dessas práticas acabaram distorcidas, como tudo. Né? Então, fiquem sabendo disso. Né? O trabalho xamânico puro veio dos pleiadianos. E a Christine Day trabalhava com xamanismo, ela deu muitos workshops xamânicos em Israel, nos Estados Unidos e no Brasil, e era muito, muito forte, né? E hoje ela não tem mais tempo para isso. A Christine, ela
e analisou, ao mesmo tempo, Amane e frequência de brilho. Vou tomar um pouquinho de água aqui, recomendo que vocês façam isso também. É muita energia que está sendo transmitida. Eu estou condensando aqui muitos conhecimentos que nem sempre estão sendo apresentados juntos, tá? Então, tem que respirar, tem que soltar e tem que beber água, tá? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui o relógio para a gente também não se perder. Então, a Christine Day, depois de uma infância muito traumática, ela teve uma doença terminal e se recolheu. Começou a meditar e, num certo momento, ela recebeu figuras de geometria sagrada e ela não sabia o que era aquilo, só sabia que era uma coisa muito conhecida dela. Na época, ela não sabia que a origem eram os pleiadianos. E aí ela começou a utilizar esses sistemas com um filhinho que ela tinha, 2 anos, que tinha paralisia cerebral, que tinha crises convulsivas frequentes, e a medicina não tinha nada para ajudar essa criança. Então, ela, sentindo que não tinha nada a perder, começou a utilizar esses sistemas, a Amane e frequência de brilho, com o filho dela. Começou a melhorar rapidamente. Depois de 2 anos, essa criança já falava, já andava e se desenvolveu praticamente normalmente, está vivo até hoje, trabalha, e é um verdadeiro milagre. Então, esse evento, trouxe para a Christine e para todos nós um vislumbre da potência desses trabalhos. No início, a Cristina ela só tinha permissão para trabalhar e lecionar Amane. Em 1999, ela recebeu a permissão para trabalhar também com frequências de brilho. Qual a diferença entre esses métodos? Nós vamos estar falando mais sobre isso amanhã. Vai ter uma live amanhã com a Virginia e a Jonaide, onde a gente vai estar discorrendo sobre frequências de brilho e Amane. Então, só para falar rapidamente, o Amane, ele é mais físico, embora seja um trabalho multidimensional, há uma pressão física em certos pontos, em certos portais, e é extremamente poderoso porque desencadeia uma série de reações emocionais, muitas emoções, densidades são removidas do corpo físico, com isso, muito mais da nossa luz pode ancorar através das células. Frequência de brilho faz praticamente o caminho inverso, ou seja, nós abrimos portais e de maneira sutil, e aí a nossa luz vem ancorando-se através das nossas células. E a escuridão é incompatível com a luz. Então, no momento que essa luz toda ancora no corpo, as densidades que estão presas nas células, elas vão sendo expulsas, vão sendo removidas. Então, na hora que sai, nós sentimos. Então, muitas vezes, quando a gente está conduzindo uma meditação, e de hoje a 8, no próximo domingo, a gente vai continuar, a segunda aula vai ser ao vivo também, e a gente vai estar trabalhando com a meditação da pirâmide. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma expectativa, eu vou meditar, então eu agora vou estar no nirvana, vai ser tudo maravilhoso. E não é bem assim, né? Nem sempre é assim. Porque se você recebe a sua luz, as questões densas começam a vibrar, se preparando para sair, né? E nessa hora você tem que deixar sair. E você sente, então, essas densidades, que podem se manifestar como dores, angústias, medos. E você fala, o que está acontecendo? Eu estava meditando, era para eu estar no nirvana, eu estou sentindo essas coisas. Claro, entrou luz, a escuridão tem que sair. Então, não se apavore com isso, tá? E se surgir coisas densas, mesmo depois dessa nossa conversa, da demonstração, é exatamente por isso. É uma coisa boa, deixa sair.
solta, como a gente falou antes, né? Então, respirar e soltar é a grande chave, né? E frequência de brilho é um sistema onde nós ancoramos mais da nossa luz. Quem de fato somos, não é outra luz, não é de ninguém, é a nossa mesmo, né? E na medida em que ancoramos a nossa luz, as velhas necessidades vão saindo e vão embora de uma vez, não voltam, né? Embora tenha questões mais profundas que necessitem várias e várias intervenções, porque é em camadas que essas questões profundas vão saindo. Então, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a demonstração do trabalho de marca de frequência de brilho. E eu recomendo que vocês permaneçam. E como a Marjorie já falou, alguns não estavam bem no começo, o que é importante? É importante você soltar. Então, não se preocupe em estar ouvindo tudo que eu estou falando e compreender aquilo que está acontecendo. Não. O que é importante é que você se entregue. Então, você pode deitar, você pode fechar os olhos, entende? Ah, eu dormi. Os pleiadianos dizem, não, você não dormiu, você entrou num estado expandido, né? Onde muita cura é possível, porque a cura acontece quando o ego é tirado do caminho, entendeu? Então, o ego é o nosso problema. Então, o ego vai querer controlar tudo. É assim que o ego funciona. E o ego fica meio nervoso quando tem algo que não compreende bem, né? Então, vai querer inventar alguma coisa para distrair você. Oh, você distraiu, você dormiu, você não está ouvindo o que me está falando. Isso é o ego. Então, não se preocupe com isso. Deixa o ego um pouquinho de lado, convida ele para descansar, ficar lá fora, só um pouquinho. E abra-se para receber a energia, né? E mesmo que você não ouça nada do que eu estiver falando, simplesmente relaxa e solta e respira, e você vai estar recebendo essa energia. Isso que é importante. É isso que nós queremos passar para vocês. E não é uma coisa racional, né? Com a razão você vai até certo ponto e dali não passa, né? Então, se nós queremos de fato nos libertar, e esse é o anseio da nossa alma, nós precisamos aprender a respirar e soltar. Então, nesse momento, respira e solta. Eu quero agradecer muito a Carla Lima, que está aqui do meu lado, que criou essa possibilidade, que está supervisionando toda a parte técnica, e sem ela isso seria impossível de acontecer, né? A Marjorie Rossi Guimarães, minha companheira, assistente, e a todos vocês que estão participando desse evento, que é um evento muito auspicioso, que pessoas se reúnam em pleno domingo para algo de natureza espiritual, para a nossa cura. E nós sabemos também que quando fazemos isso, não é só para nós, né? Mas que essa cura, ela expande e ela vai afetar todas as nossas relações, né? Mesmo que a gente não intencione isso, isso é automático. Na medida em que a nossa frequência eleva, nós estaremos afetando positivamente todo o nosso entorno. Saibam que não existe trabalho mais importante do que esse, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, de profunda transição planetária, do que esse, do autoconhecimento, da autolibertação. Que quanto mais pessoas estiverem vibrando numa frequência mais elevada, mais rapidamente, mais facilmente, nós estaremos transformando a realidade desse planeta. Isso é inexorável. E cada um de nós tem parte nisso, cada um de nós faz parte dessa missão. Então, cada um de nós importa. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a nossa autoestima fica baixa. Em alguns momentos, a nossa energia cai e a gente fica achando que a gente não vale nada. Então, saibam que isso não é verdade, que isso é mais uma das crenças falsas da mente do ego. E que cada um de nós tem muita importância, cada um de nós é muito amado.
E nenhum de nós está só em nenhum momento. Tudo isso é apenas ilusão da terceira dimensão. Nós estamos acompanhados pela nossa família de origem, pela nossa família de luz, pelos nossos ancestrais, que estão constantemente enviando energia para nós. É só uma questão de se abrir para isso. Bom, então agora eu vou fazer a demonstração. Eu vou dar um pequeno intervalo para que todo mundo possa ir ao banheiro, beber água, né? E para que a Marjorie possa se deitar aqui na maca, tá bom? Então, é rápido, gente. Daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem. Então, vocês estão vendo a cliente, a Marta, que está deitada na maca. E daqui a pouquinho a gente vai começar
uma sessão de frequências de brilho que se chama estágio 1. É a primeira sessão de frequência de brilho que uma pessoa precisa receber para poder sincronizar as frequências de brilho, para poder receber outros trabalhos de frequências de brilho. E antes de começar a sessão, é muito importante que todo mundo esteja conectado ao coração. Porque, do ponto de vista racional, o que eu vou estar fazendo aqui não tem sentido nenhum. Mas, se vocês estiverem conectados e conectadas ao coração, vai fazer todo sentido. É possível que venha a emoção, é possível que venha um estado de sonolência profunda, como que incontrolável, e a recomendação é que você não lute contra isso, mas, ao contrário, que você se entregue a isso. Porque, como eu disse, os pleiadianos, eles colocam o ego de escanteio, né? Se você estiver muito mental, pensando muito, com a mente muito acelerada, a recomendação é sempre essa: coloca as mãos aqui na parte alta do peito, sente o calor e a pressão das mãos, respira, e traz a energia para cá, para a parte superior do peito, que energeticamente tudo isso é o coração. E respira algumas vezes. E sinta-se no seu corpo, né? Sinta-se conectado à Mãe Terra, Gaia. Lembrando que você é a sua essência, então não tem nada que não seja você aqui. É você recebendo mais de você mesmo através do seu coração. Lembre-se que o coração tem muitos portais secretos por onde você pode viajar para outras dimensões, por onde você pode receber muito mais da sua própria luz e a sua reconexão com os reinos divinos, os reinos superiores, os reinos da luz, da consciência, da abundância, do amor incondicional, pelos quais anseia a nossa alma como um ser faminto, necessitando de nutrição. Então, permita-se agora receber essa nutrição energética, tão importante quanto aquela física. Permita-se simplesmente respirar e soltar, recebendo mais da sua própria luz, ancorando essa luz através das células do seu corpo e também no espaço intercélular. Talvez você tenha vontade de se mover, de fazer sons, ou talvez você tenha vontade só de se deitar. Siga a sua intuição. Nesse trabalho, a intuição é tudo. Nossos irmãos e irmãs pleiadianos nos dizem: sem a intuição, o que é que resta? Nós precisamos honrar a nossa intuição, hoje mais do que nunca. Então, todo o trabalho de frequência de brilho começa no coração. Toda sequência de frequências de brilho começa no coração. Esse trabalho, estágio 1, ele é composto de 3 sequências. E eu vou começar a primeira sequência. Então, estou profundamente conectado ao meu coração. E agora, eu preciso localizar os portais. Então,
Tem uma técnica para isso. E os pleiadianos são muito precisos. Eu localizei o portal A do coração. E eu já tenho a clara percepção de onde fica esse portal. Minhas mãos vêm para o coração. Eu vou iniciar a sequência com os dedos das pancadinhas entrando nesse portal do coração. E cada portal, ele se estende de 30 a 60 centímetros do ponto físico. Eu vou entrando muito devagarzinho por esse portal, porque eu posso ser parado, o trabalho ser feito acima do corpo. E nesse caso, parece que eu não estou sendo parado, mas é uma entrada lenta. E agora, os meus dedos das pancadinhas, esse é o nome que a gente dá, esse par de dedos. Eu conectei o corpo físico com uma leve pressão para baixo. Isso abre esse portal. Há uma expansão energética. Eu me abro para essa expansão, que ocorre tanto para mim, quanto para a pessoa na maca, quanto para vocês. Muita luz está sendo derramada nesse momento. E eu aguardo um clique ou a permissão do corpo para o processo das pancadinhas. E sinto que já aconteceu, agora observem as pancadinhas. Respirando e soltando. Muita energia liberada durante o processo das pancadinhas. No ponto A do coração. Um número indeterminado de pancadinhas eu vou sentindo. E agora, eu sinto que está completo. Eu retorno à posição com uma leve pressão para baixo. Esse é o momento de integrar esse processo energético das pancadinhas. Isso é muito importante em frequência de brilho, a integração. Porque nós ativamos energia, então nós precisamos integrar. Observem que, involuntariamente, o meu corpo aqui está girando. Isso faz parte da integração. Eu estou respirando. E quanto mais eu permito uma plena integração, melhor para a pessoa que está na marca, ela também é integrada, e também todos vocês que estão acompanhando, recebendo essas energias. Respirando e soltando. Agora, eu vou manter o portal A do coração aberto, vou utilizar para isso o indicador da outra mão. E o tempo todo, nessa sequência, a gente vai manter esse portal A do coração aberto. Eu agora vou localizar o portal A da costela. E uma vez que eu localizo, fisicamente, eu tenho um visual de onde fica, ou às vezes é uma luz que a gente tem como estrela guia para saber para onde a gente vai. E aqui eu vou entrar no portal da costela com o dedo indicador da mão direita, não são os dedos das pancadinhas. Tudo isso faz diferença energética. Estou mantendo o portal do coração aberto com o indicador da mão esquerda e o dedo da mão direita é o foco da minha atenção agora, entrando nesse portal. E eu
toco na borda da caixa torácica e, nesse momento, todo o meu foco de atenção está na ponta do meu dedo indicador da mão direita. E aí eu sinto uma abertura. Essa abertura, ela traz frequências de nascimento de lembrança a partir da caixa torácica, para todo o campo energético da pessoa na maca e para o meu. A pessoa que está na maca recebe frequências de nascimento de lembrança dela. E eu recebo frequências de nascimento de lembrança minhas. O trabalho ocorre tanto para o terapeuta quanto para a pessoa na maca. E nesse caso em que nós estamos transmitindo esse evento energético, todos vocês estão recebendo também frequências de nascimento de lembrança a partir da caixa torácica. Lembrança de quem você é, de quem você sempre foi, de quem você sempre será. Nunca deixou de ser, apenas você se esqueceu. E você encarnou dessa vez com a missão de se lembrar de quem de fato você é. E mais do que isso, assumir quem você é, todo o seu poder, sua força, sua criatividade, sua glória, sua abundância, em todos os níveis. Ei, achei a roia equiata, isha. Brahmacheya equiata, inayarama equiata, isha. Ishvarayarama equiata, isha. Sinto vibrações percorrendo todo o meu corpo, como um arrepio. E esse portal que foi aberto, ele não para de transmitir. Mas tem um momento em que essa transmissão para de acelerar, para de crescer, estabiliza. Então, esse é o momento de sair do portal. Eu mantenho o portal do coração aberto e agora eu saio do portal da costela, conscientemente. Agora eu tenho que trabalhar o outro portal da costela, que a gente trabalha sempre do lado oposto. Então aqui eu troco o dedo para manter o coração aberto, dou a volta na maca, eu vou localizar o portal A da costela do segundo lado. E entro com o dedo indicador no segundo portal de costela, de caixa torácica. Na borda da caixa torácica, eu conectei. E, novamente, eu trago toda a minha atenção à ponta do dedo indicador. Nesse caso, na mão esquerda. Conexão com o osso na borda da caixa torácica. Isso traz uma nova abertura. Esse portal se abre como o nascer do sol, expandindo seus raios de luz em todas as direções, respirando e recebendo essa luz, a luz do self, a luz do eu maior, a luz do eu sou. E diga comigo, em voz alta, eu sou. E isso é suficiente. Expirando e soltando. Novas lembranças, novo nascimento de frequências de luz, de
quem eu sou. Eu integro essas energias respirando e mantendo o portal do coração aberto. Eu me preparo, então, para a saída desse portal, desse segundo portal de costela, na primeira sequência. Dedo físico desconecta, eu vou subindo pelo portal, e aqui eu sou parado. Nesse caso, eu fui parado acima do corpo. Isso significa que mais trabalho energético está sendo feito numa frequência mais elevada, que é necessária. Isso não é algo que eu escolho, porque eu sigo a energia. E a energia pediu para eu parar, para que essas frequências mais elevadas possam ser ancoradas através da pessoa deitada na maca, através de mim, através de vocês. Frequências de nascimento, de lembrança de quem eu sou. E agora sinto que meu dedo foi liberado, eu vou completando aqui a saída desse portal. E agora eu troco novamente o dedo indicador. É fundamental manter o portal do coração aberto. Com isso, a minha mão direita fica disponível, porque agora eu vou entrar nos portais A do cérebro. Eu faço a entrada nesses dois portais simultaneamente, utilizando o indicador e polegar, entrando conscientemente nesses portais e toco fisicamente. Eu levo toda a minha consciência para o indicador e polegar da mão direita. Com isso, eu abro esses portais do cérebro que são ativados. Essa ativação promove a abertura de áreas cerebrais que nunca foram usadas nessa encarnação. Respirando e soltando. É como uma inundação de luz através do cérebro, trazendo mais despertar e reconexão do cérebro com o coração e com a caixa torácica. Reia, cheia, cheia, eia, raia. Os 3 dedos formam um triângulo de luz, conectando cérebro e coração. E as palavras que vêm são: nada será igual. Respirando e soltando. Chegou o momento de sair desse portal e nós saímos dos 3 portais ao mesmo tempo. Conscientemente saindo. Se uma mão parar, a outra tem que parar também, mas não fui parado. E as 2 mãos vêm no meu coração, porque uma sequência, ela inicia no coração e ela finaliza no coração. É quando eu retorno ao coração
que eu vou integrando toda essa sequência, toda a luz dessa sequência, toda a energia dessa sequência, respirando e soltando. Novamente eu sinto o meu corpo se mover em giro, enormes ondas de energia sendo integradas, devido a essa primeira sequência de estágio 1, de frequências de brilho, que acabamos de vivenciar. Se sentir, beba um pouco de água, entre sequências nós podemos fazer isso. Eu mesmo vou beber um pouquinho de água. E já já nós vamos começar a segunda sequência. A pessoa deitada na maca, ela não tem nenhuma tarefa. Eu não dei as orientações para a Marjorie, porque ela já conhece isso. Ela pode relaxar, ela pode se mexer se ela quiser. Se surgirem emoções, ela pode expressar, sejam elas quais forem. Então, ela tem liberdade de se expressar durante a sessão. Agora, sinto que já está uma boa integração da primeira sequência, eu vou iniciar a segunda sequência. Sinto que o ritmo vai ser mais rápido na segunda e na terceira sequência. Vou localizar aqui portal B do coração. E já tenho uma clareza de onde fica esse portal. Já executei a mensuração conforme a técnica prescrita pelos pleiadianos. Estou completamente conectado ao meu coração e os dedos das pancadinhas vêm e entram pelo portal B do coração, coração central, centro do coração. Leve a pressão para baixo, inundando esse coração de amor incondicional. Abram-se as cores ao movimento, a suavidade aos odores. E voltando para casa. E descansando, repousando. O repouso do guerreiro e da guerreira de volta ao lar. E respirando e soltando, sinto que o corpo já deu a permissão. Eu vou iniciar o processo das pancadinhas no ponto B do coração. Respirando, abrindo-se a essa energia, a essa abertura, a essa bênção, a essa graça divina. O ritmo vai diminuindo e aqui está completo o processo das pancadinhas.
Então, os meus dedos das pancadinhas descem com uma leve pressão para baixo. Esse é o momento de integração. E eu me sinto nesse momento como um condutor, trazendo a energia dos reinos superiores para o núcleo magnético da Terra, passando pelo coração da Marjorie, e a energia do núcleo magnético da Terra, passando pelo coração da Marjorie, subindo aos reinos superiores, unindo céu e terra, unidade. Achei a roia aí que é. Respirando e soltando. Substitua os dedos das pancadinhas pelo dedo indicador. Mão direita fica livre, localizando o ponto B da caixa torácica. Dedo indicador desce e conecto com a borda da caixa torácica no ponto B. E todo o meu foco de atenção vai para a ponta do dedo indicador da mão direita, contato com o osso, como uma chama ou até mesmo uma lava de vulcão escorrendo, e deixa escorrer. Essa é a orientação para cada um de nós. Deixe escorrer, sem resistência, porque quando é hora de partir, é hora de partir. Quando terminou, terminou. Solta, sem apegos. Permita a sua libertação. E ah, aqui está completo. Eu vou sair do portal conscientemente. A saída como a entrada foi muito simples. Trocando o dedo indicador, mantendo o portal do coração aberto. Vou trabalhar com o ponto B da costela do segundo lado, entrando e conecto. Todo o meu foco de atenção agora na ponta do dedo indicador da mão esquerda, enquanto a outra mão mantém o portal B do coração aberto. Novas frequências de nascimento de lembrança são liberadas para a pessoa na maca, para mim, para todos que estão participando. Respirando, soltando, abrindo-se, receptivamente, recebendo. Permita-se receber. Sinta-se merecedor ou merecedora, porque você é merecedor ou merecedora de receber a sua própria luz e muita energia, muito calor, muita abertura, como uma vasta biblioteca de conhecimento, tornando-se acessível. E
E é o momento de sair, porque a energia estabilizou, meu lado humano reluta, porque a energia aqui é tão boa, mas é preciso seguir. O trabalho continua. Saio conscientemente, troco o dedo indicador, e agora eu vou entrar nos portais B do cérebro, utilizando o indicador e polegar. Conecto fisicamente, levo minha atenção à polpa de polegar e indicador da mão direita, e isso promove essa abertura desses portais de cérebro e também a reconexão com o coração. Um cérebro desconectado do coração é perigoso. Então, permita uma plena reconexão do cérebro ao coração. Isso é algo natural. Reivindicando algo que é seu, o direito de nascença, abrindo novas áreas cerebrais, de que você necessita para realizar sua missão. Hora de sair, as duas mãos saem ao mesmo tempo. Uma saída simples, as mãos retornam ao coração. Esse é o momento de integração, respirando, soltando, permitindo os movimentos, as emoções, as sensações, soltando. Essa foi a segunda sequência das 3 que compõem estágio 1 de frequências de vida. Trabalhamos com os pontos B, coração, costela, o cérebro, trazendo integração, reconexão. Se desejar, beba um pouco de água, respire, espreguice, integrando bem essa energia para poder prosseguir. Localizando o ponto C do coração, vendo o meu coração, dedos das pancadinhas, desce, leve pressão para baixo, aguardando a permissão do corpo para o processo das pancadinhas. Ok? Respirando, soltando e recebendo essa reconexão aos reinos superiores, parte superior do coração, sua família de luz. Bem mais longo do que o habitual aqui. E está completo. Leve pressão para baixo, integrando a energia das pancadinhas. Ei! Troco. Mão direita fica disponível, eu vou sentir a posição correta. Desço com o dedo indicador. E todo o meu foco agora na polpa
do dedo indicador da mão direita em contato com a borda da caixa torácica no ponto C, trazendo uma nova abertura, novas frequências de nascimento de lembrança para todos nós. É hora de lembrar. Lembrando quem você é. Lembrando o que você veio fazer aqui. Assumindo. Ei, achei, olha que ata. Saindo do portal. Troca o dedo. Localizando o portal C da caixa torácica, eu entro no identificador. Trabalhamos sempre esses portais de caixa torácica, estando de pé do lado oposto. Essa é a técnica correta. E todo o meu foco na polpa do dedo indicador da mão esquerda, enquanto a mão direita mantém o coração aberto. Novas frequências de nascimento de lembrança através da caixa torácica, vindo para a consciência, para todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos, campo energético, chakras. Eia, cheia, roia, aikia. Libertando em mais um nível o ser, para que possa cumprir aquilo que foi pré-determinado. Para de sair do portal, uma saída rápida, troco o dedo. Indicador e polegar entrando nos pontos C do cérebro. Respirando e soltando uma imensa quantidade de luz no cérebro, com essa nova abertura, afetando beneficamente os olhos, os ouvidos, a pineal, células cerebrais, sinapses cerebrais, expandindo para a coroa, todo o campo energético, bom funcionamento, rejuvenescimento, porque chegou a hora. Não há mais como postergar. Esse é o momento do despertar. É o momento do pleno funcionamento do ser, encarnado, aqui na Terra. Achei a roia equiata isha. Estabilizou, saindo conscientemente, as duas mãos ao mesmo tempo. Eu não sou parado, eu volto para o coração. Esse é o momento de integrar as energias dessa terceira sequência e completa estágio 1 de frequências de brilho. Primeiro trabalho que se faz com qualquer pessoa que venha receber frequências de brilho. É como um rádio que passa a sintonizar as frequências de brilho depois que recebe o estágio 1. Respirando e soltando, permitindo seus sons, seus movimentos. Se tiver vontade de espreguiçar, de suspirar, fazer sons,
Fica à vontade. Se quiser simplesmente ficar deitado, esparramado, fique à vontade. Eu quero dizer que foi um privilégio estar com todos vocês. Estivemos juntos energeticamente, nada nos separou. E que esse evento auspicioso faz uma diferença nas nossas vidas, independente das opiniões da mente do ego. Não leve a mente do ego tão a sério. Lembre-se de beber muita água. De vez em quando usar a respiração consciente. Lembre-se que se aflorarem dores ou angústias, é porque você recebeu muito da sua própria luz. A luz e a escuridão são incompatíveis. Velhas densidades estão sendo removidas. Então solte, deixe ir, sem se preocupar. Que pode ajudar na sua integração é você beber muita água, usar a respiração consciente, permitir a expressão das emoções, permitir os movimentos e, claro, estar com as forças da natureza. O melhor integrador são as forças da natureza. Então, dependendo de onde você estiver, se puder estar em meio às forças da natureza, isso vai ajudar muito nessa integração. Que assim seja. Agradeço ao Espírito, aos pleiadianos, aos seres de luz, aos mestres, Christine Day, Sai Baba, por todo o seu amor, seu suporte, seus ensinamentos no dia de hoje. Om Sai Ram.